Em períodos em que o mercado de criptomoedas está cheio de incertezas e os preços insistem em cair, como o atual cenário que a gente está passando, uma das formas de se proteger é alocando o nosso capital temporariamente em stablecoins, já que elas foram criadas para manter o seu preço estável com dinheiro tradicional, como é o caso do dólar. Mas a morte da stablecoin UST e do token Luna tem trazido o medo de que outras moedas estáveis venham a ter o mesmo destino que ela. Você já parou para pensar qual que é a chance da USDT quebrar? E sobre a stablecoin da Binance? Hoje a gente vai analisar qual que é a diferença entre alguns modelos de stablecoins e qual a segurança que elas nos passam. Se esse é um assunto que te interessa, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Para falarmos das stablecoins mais famosas do mercado, a gente primeiro vai ter que entender quais são as suas categorias. Existem 4 categorias principais de tipos de moedas estáveis: as garantidas por moeda fiduciária, as garantidas por criptomoedas, garantidas por commodities e as algorítmicas. As mais tradicionais são garantidas por moeda fiduciária, ou seja, a USDT é uma moeda que alega ter $1 em reserva para cada token emitido. Então, em teoria, se todo mundo precisasse resgatar o dinheiro, a Tether, que é a emissora, poderia converter todos os tokens em dólares. Assim, pelo menos em teoria, né? Mais tarde a gente vai voltar nesse assunto porque ele é um pouco polêmico. Esse tipo de stablecoin é conhecida como stablecoin off-chain. A gente tem também então as stablecoins garantidas por criptomoedas e elas funcionam como uma reserva também, mas aí, como você já deve saber aí, que é com ativos digitais. A DAI é um exemplo de moeda onde os usuários depositam Ether ou outras criptomoedas aceitas ali como garantia, e aí eles podem fazer empréstimos contra o valor de seus depósitos e receber os tokens recém-gerados na rede. Muitos chamam essas stablecoins de stablecoins on-chain. A gente tem também as garantidas por commodities, né, que é o exemplo do Paxos Gold, onde cada token representa uma onça de ouro. E aí é aquela mesma ideia das reservas garantidas em algum ativo conservador ou confiável para justificar o valor aí da stablecoin. Já as moedas estáveis algorítmicas, elas não usam moeda fiduciária nem criptomoeda conservadora como garantia. No caso aí do ecossistema Terra, a principal função do token Luna era equilibrar o preço da UST a fim da moeda estar equilibrada com o dólar. Então havia aí um algoritmo que controlava a emissão de UST e de Luna, criando mecanismos para o preço ser controlado. Repara que no caso da UST era um token criado dentro do próprio projeto que servia como essa garantia, assim, né? Se você quiser entender melhor sobre o assunto, é só você ver um dos nossos últimos vídeos que eu explico isso tudo com mais detalhes. Sabendo dessas categorias, já deu para você observar que as algorítmicas, com um formato como aí a da UST, são as mais arriscadas porque não possuem uma reserva com ativos de fora do seu ecossistema. A garantia é o próprio token da plataforma e isso foi um dos fatores primordiais para a Luna desmoronar assim de uma hora para outra. A USDT, outra moeda como a BUSD ou a USDC, elas alegam possuir reservas em dinheiro tradicional ou equivalente o suficiente para cobrir suas emissões. Então não seria possível que elas quebrassem da mesma forma, assim, de forma bem semelhante com o que aconteceu com a UST. Mas é claro que existem riscos bem sérios e a gente vai esclarecer alguns deles aqui agora para você. O primeiro risco que a gente pode englobar para todas essas stablecoins com reserva aí em dinheiro é o risco regulatório. Porque se um dia o governo resolver congelar os dólares que servem de garantia para essas stablecoins, isso vai ser um problema muito sério. Essas moedas são centralizadas e elas estão sujeitas às leis, já que quase sempre as suas emissoras são empresas constituídas de forma legal ou privadas. E na verdade esse conceito aí de stablecoin algorítmica, ele veio justamente para tentar combater essa centralização das stablecoins tradicionais. Mas a gente aí voltando para os riscos com as stablecoins com garantia aí em dólares mesmo, em dinheiro, o segundo risco é de que as reservas dessas stablecoins não sejam suficientes para cobrir as emissões.
como são empresas privadas que cuidam disso, quem que garante que o número de tokens emitidos é realmente o que elas possuem em reserva disponível? Essa, inclusive, é uma polêmica que ronda o mercado de criptomoedas por anos. A USDT é sempre acusada de emitir mais tokens do que a capacidade que ela tem de cobrir aí com garantias. E já que essa que é a polêmica, vamos terminar esse vídeo vendo o que cada empresa emissora diz sobre as suas reservas. E vamos começar com a DAI, que não é exatamente uma empresa privada que cuida, né? É uma organização descentralizada. Ela é aquela que é garantida em criptomoedas e aí fica mais simples a gente pensar nela primeiro. Ela funciona com o controle de um contrato inteligente e possui uma coisa que chama garantia excessiva, ou seja, para cada token que é emitido, é travado em um contrato um valor superior ao que precisava ser de garantia de verdade. Assim, mesmo se as criptomoedas caírem de preço rapidamente, existe uma reserva extra em Ether ou moedas equivalentes para suportar essa turbulência enquanto o preço se estabiliza. A reserva extra é como se fosse um amortecedor dos preços ali para tentar sempre manter pareado e estável com o dólar. Tudo é transparente por ser um contrato inteligente, mas a parte ruim é que por ainda ser garantida em criptomoedas, num cenário de queda extrema, as coisas podem sair do controle e a reserva lá não ser suficiente para cobrir todos os tokens emitidos. Agora, a gente mudando, quando o assunto é a USDT, aí a falta de transparência sempre foi um problema. A Tether tem emitido os relatórios trimestrais e o último mostra que uma boa parte da reserva, quase 25 bilhões, estão em papéis comerciais que são títulos de crédito de curto prazo e isso traz algum risco. Cerca de 34 bilhões estão em títulos do Tesouro Americano. Então a USDT faz meio que o que os bancos já fazem, né? Assim, fica com o nosso dinheiro, obtém lucro de uma forma que não é nem transparente e a gente nem sabe se o que tem lá realmente dá para cobrir os tokens emitidos. Quando a gente fala da BUSD, ela alega ser uma das poucas stablecoins do mundo apoiadas em dinheiro real. E aí, de acordo com o relatório de reservas, lá fala que 96% da capitalização de mercado total da BUSD é lastreada por dinheiro ou equivalentes de alta liquidez. Os relatórios são mensais. As emissoras da BUSD são a Paxos e a Binance. E a moeda é regulamentada pelo Departamento de Serviços Financeiros do estado de Nova York. Aí você que vai avaliar, né, se essa regulamentação é boa ou é ruim. Eu prefiro deixar que você tire as suas próprias conclusões sobre isso. Para fechar, vamos ver a USDC. Essa stablecoin é emitida pela Circle e a Coinbase e ela emite relatórios mensais, onde se alega que o valor justo total dos ativos denominados em dólares norte-americanos mantidos em contas são pelo menos iguais aos USDCs em circulação na data do relatório. Então a USDC assume a responsabilidade de falar alguma coisa do tipo: eu tenho caixa o suficiente para liquidar aqui qualquer posição de tokens que eu precisar a qualquer momento. Isso é líquido, a hora que eu quiser. E isso chama bem a atenção aí do mercado, tem atraído bastante capital para o seu token. Eu geralmente, por causa disso, eu uso o USDC quando preciso no dia a dia e uso o BUSD dentro do ambiente da Binance ali, principalmente, né, quando eu estou usando a Binance Smart Chain, eu acho mais cômodo. Eu só não sou muito fã mesmo da USDT, para ser sincero, e pelos motivos que eu já coloquei aqui. Já sobre a DAI, eu acho que falta ali liquidez e facilidade de uso. Eu acho que é um pouco reduzido isso. E aí você se lembra aí que usar uma stablecoin não é confiar cegamente. Por exemplo, eu falei que eu uso o USDC quando eu preciso, mas só quando eu preciso. E eu não fico deixando muito dinheiro lá em stablecoins e tal. Se é para guardar dinheiro, o meu conselho é ainda ficar com os modelos descentralizados como o Bitcoin. Você não precisa ficar lendo atestado, confiando cegamente em alguém, ficar com medo desses riscos regulatórios. Tá lá, a moeda é sua. E aí, quando você precisar, você utiliza desses meios como as moedas estáveis. Mas eu quero saber a sua opinião e como você usa stablecoins. Comenta aí, qual que é a sua preferida? Eu já falei demais e agora é a hora de eu começar aqui a ler e responder os comentários que vocês mandam. E não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu te vejo no próximo vídeo da Academia Criptomaníacos.